bem? Bem-vinda, Isabel. Obrigada. Por quê, gente? Porque quando a gente fala em algumas situações do corpo da gente, é difícil para a gente leigo entender o porquê que um antioxidante é tão importante. Porque o envelhecimento traz uma oxidação que a gente pode reverter através do uso de antioxidantes. Muito bem, isso aí. E hoje hoje nós vamos brincar. Tá? Oba! Você trouxe ping-pong? Nós vamos jogar. Legal, hein? Ping-pong. Então, assim, hoje nós vamos brincar para poder a pessoa em casa entender. Porque nas revistas, o que acontece, Kátia? Todo mundo lê assim, creme com antioxidante, nutricosméticos que são antioxidantes, que vão melhorar a sua pele, o seu corpo. O que é isso? O que é um antioxidante? Por que ele existe? Então, em casa, as pessoas precisam entender o seguinte, no envelhecimento normal, nossa máquina funcionante normalmente, tá? Então, quando eu sou mais nova, eu tenho uma quantidade maior de antioxidantes. Sim. Tá. Por quê? Porque o organismo, ele produz um pouco mais e eu produzo também uma coisa que nós vamos combater. Porque o antioxidante, ele combate alguma coisa. Ele é feito naturalmente. Nós temos um antioxidante e a formação de radicais livres dentro do nosso organismo. Tá. Então, gente, imagine o seguinte, ó. Eu estou aqui conversando com a Kátia, tá? Aí eu faço exercício, eu bebo água, eu converso. Tudo isso é uma máquina. A minha máquina organismo funciona. E quando ela funciona lá dentro e você não vê, as pessoas não estão vendo isso, ela produz uma substância chamada radical livre. Então, por que é tão importante o antioxidante? Mas o radical livre é aquilo que enferruja o corpo da gente. Vamos falar assim. É tipo um piche. Tipo, isso aí. Que gruda só coisa que não pode grudar nele. Isso aí. Só que assim, o radical livre, Deus é fantástico, né? Então existe uma coisa que é contra e uma coisa que é a favor. Naturalmente, eu vou produzir o meu radical livre, porque as células reagem a alguma coisa e elas produzem naturalmente. Agora, quando eu aumento o meu radical livre, que é o que as pessoas precisam entender em casa, por que a gente pede para o paciente, olha, o cigarro, ele faz várias coisas. Hoje eu vou direcionar o radical livre. Ele aumenta o radical livre. Quer dizer, vai oxidar, vai enferrujar mais ainda a sua célula. Pois é. O álcool também aumenta o radical livre. O sedentarismo também. O sedentarismo também. Então, várias situações, determinados alimentos... tipo as gorduras? Tipo as gorduras, aumentam o radical livre. Conservantes de embutidos. Glutamato monossódico. E aí... Pois é. Então, assim, o radical livre, ele é produzido normalmente, só que ele também é estimulado. O sol estimula a produção de radical livre. Então, agora, em casa, vocês estão começando a entender por que eu envelheço. Entre todas as coisas que acontecem, existe isso. E hoje eu vim para mostrar mais ou menos essa diferença para a pessoa entender o que o antioxidante e o radical livre vai fazer. Então quer dizer, eu vou nascendo, depois eu nasço, só vou envelhecendo. Sim. Portanto, cada dia que passa eu tenho uma produção maior de radicais livres e menor de antioxidantes. Se eu não faço nada para recolocar o antioxidante, eu vou envelhecendo, e aí a gente está falando só de pele não, a gente está falando de saúde, de célula, e aí as consequências são sempre terríveis para a nossa saúde, para a beleza também, né? Sim, e a produção excessiva de radical livre, ela também gera e pode piorar doenças. Os estudos mostram, vários estudos mostram, que algumas alterações que aumentam o radical livre, que eu tenho esse desequilíbrio no nosso organismo, pode produzir, estimular na realidade, a alteração de algumas doenças. Além do envelhecimento. O tipo de problema que a gente pode ter como consequência essa é um estresse, por exemplo. Sim. Né? Quer dizer, e não é o estresse do dia a dia, você fala, fulano, não, é aquele estresse que tira você do limite de saúde, né? Sim. E as pessoas hoje, elas não estão levando em consideração isso. Então, em casa, olha, eu quero ter uma vida saudável. Pense nisso. Eu produzo radical livre, mas eu pioro a produção dele. Com o sol excessivo, a poluição, o estresse excessivo, isso tudo produz. Aí eu vou pedir para você levantar uma plaquinha de quando você é jovem. Isso. Esta. Então tem antioxidante e radical livre. Duas partes de antioxidante para uma de radical livre. Então, o que acontece aqui? Aí eu vou mostrar agora o que o antioxidante... Vamos brincar. Então aqui temos antioxidante e radicais livres quando a gente é mais jovem. Isso. Depois, quando a gente envelhece, inverte. Antioxidante, uma parte só, e duas de radicais livres. Isso.
Aí, em casa, entendam o seguinte, existe a reação normal do organismo, da respiração, não esqueçam disso, da respiração, e com a nossa vida, nós vamos piorando a produção de radical livre dependendo do que você faça. Tipo aquelas pessoas que esturricam no sol, vai aumentar a quantidade de radical livre. Então, cada uma das escolhas que eu faço, como você disse, ficar esturricando no sol, fumar, beber, ser muito estressado, são pontinhos de uma poupança negativa. Ponto. Isso daí. Aí vamos entender o seguinte, o radical livre, que ele é produzido, tá? Vai nada. Você vai ser um radical livre. Tá bom, deixa comigo. Tá? O radical livre que é produzido normalmente no organismo e é piorado, ele vai fazer o que na nossa célula, tá? Ele vai agredir. Hoje eu vou ser um DNA por enquanto, mas ele também é um DNA. Isso aqui é um DNA. Imagina que nós temos vários DNA, nós somos múltiplos DNA, células, tá? Nosso organismo. Então você imagine isso aqui, nosso organismo. Veja isso aqui é um colágeno, uma elastina, quer dizer, isso aqui são células, tá bom? Para ficar mais fácil da pessoa entender. Aí eu vou ficar aqui como uma célula e você vai ser o radical livre. Tá bom, então o que acontece? O radical livre chega na célula e vai acabando com ela. Isso aí. Aí, peraí. Peraí que essa aqui não quebrou. Não? Estourou. Aí agora... Essa célula tava forte. Tá, aí peraí. Eu produzi antioxidante. Então você ofereceu um antioxidante. Aí, ó. Não chega na célula. Não. Então o antioxidante é a barreira entre o radical livre e as células. Isso aí. O antioxidante, o que ele vai fazer? Ele vai agir de várias formas no radical livre. Mas essa é a função dele, é de proteger as células, tá? De várias formas do radical livre. Então aquele radical livre que estourar literalmente a minha célula, agora vai ter uma barreira do antioxidante. E eu seria. Que é a proteção das nossas células. Sim. Mas e como que a gente consegue oferecer mais antioxidantes para o corpo para minimizar os efeitos desastrosos dos radicais livres? Legal. Isso é uma excelente pergunta. Eu preciso saber que barreira que eu vou ter, né? Que usar. Sim. Então, em casa, as pessoas podem entender o seguinte, nós temos vários aliados. Alimentação, frutas e verduras são aliados importantíssimos. Por isso surgiram, um exemplo, os nutricosméticos. Tá? Que são os nutricosméticos? São nutrientes que você dá para o seu paciente, que nós sabemos que cada nutriente daquele vai melhorar a minha célula. E vários estudos estão nesta direção. Quer dizer, eu tenho que me alimentar direitinho, mas às vezes só através da alimentação eu não consigo oferecer toda a quantidade de antioxidante que meu corpo precisa. Não. E aí vem os suplementos e os cremes também, no caso da beleza, né? Pois é. Os cremes hoje, por isso eu sou um antioxidante. Tá? Os cremes, o que acontece? Eles têm vários tipos de antioxidante. Aí você lê na revista todo mês assim, antioxidante feito à base de um dos mais famosos, vitamina C. A vitamina C é um antioxidante. A vitamina E é um antioxidante também. Pois é. E aí existem outros, milhões, tipo do chá verde, da romã. Então, muitos antioxidantes. Tem algum efeito rebote com excesso de antioxidante no corpo ou não? Sim. Tudo que é desequilíbrio, nós temos negativo, e é negativo. Então, nós temos sempre que manter o nosso equilíbrio. Por isso, você precisa de uma orientação. Por isso, não adianta a gente sair tomando suplementos que a gente acha que são legais, as novidades do mercado, ou se entupindo de couve, porque você acha que couve tem uma quantidade grande de antioxidante, porque você tem que ter uma variedade de nutrientes, todos antioxidantes, né? Porque cada antioxidante vai agir numa determinada estrutura do meu radical livre. Então, assim, doutora Isabel, posso usar cremes? Às vezes eu falo assim, gente, eu adoro vitamina C. Kátia, amo vitamina C. Um creme, tá? Vitamina C e vitamina E são excelentes antioxidantes. E cada vez mais, vai se descobrindo mais substâncias antioxidantes. Tá? Por exemplo, da romã, do chá verde. Então, em casa, quando você vai comprar qualquer creme, você pode ler lá a substância que tem. Mas aí eu tenho que saber, para minha idade, meu tipo de pele, que antioxidante que é o mais indicado. Sim. Pode ser que a vitamina C seja perfeita para você e não tão benéfica para mim. Sim. Né? As pessoas, elas acham que o vizinho faz é bom para ela. Até mesmo exercício físico, você deve perguntar ao seu médico, porque qual é melhor as pessoas você, né? têm as suas limitações, né? Mas o antioxidante, ele é benéfico em forma adequada para a sua idade e usando de forma adequada.
Então, quer dizer, uma menina com 20 anos, um rapaz com 20 anos, podem começar a cuidar da quantidade de antioxidantes para não deixar aumentar o número de radicais livres. Sim. E uma mulher de 70, 80 anos, ou um homem de 70, 80 anos, também podem começar a cuidar para aumentar a quantidade de antioxidantes e diminuir a ação dos radicais livres. Nunca é tarde, né? Não, e a prevenção, quando a gente fala de radical livre e antioxidante, é uma prevenção até que eles falam de determinadas doenças. Então, assim, se você começar a prevenir, você começa a ter uma qualidade de vida. Hoje a gente está falando de prevenção, não só de tratamento. Sim. Então, uma jovem, por exemplo, por que a gente fala use protetor solar, por exemplo, desde a infância, acostume seu filho? Porque a radiação solar, ela estimula uma alteração na célula que produz radical livre e acaba envelhecendo e também o pior, produzindo alterações que podem gerar câncer de pele. É verdade, quer dizer, tem outros problemas que a gente pode adquirir a partir de uma atitude errada, né? Pois é. E o efeito cumulativo também do sol. Sim, Kátia. Quer dizer, se eu, desde criança, vou pra praia, eu tomo sol, fico sempre descascando, isso é um sinal de agressão para a pele. Muito, muito. E isso até é uma forma que a gente analisa o paciente, quantas vezes ela teve essa condição. E uma coisa interessante é o seguinte, quando eu vou para o sol, que eu pego, as pessoas às vezes esquecem de passar protetor, fica vermelho. Esse vermelho também é um processo inflamatório. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. E aí o que acontece? Existem estudos que mostram que determinadas substâncias, se você utilizar como a vitamina E, por exemplo, tá? Ela diminui a ação da formação de algumas células que são maléficas. Então, assim, existe até como você ir no seu médico para conversar com ele, olha, eu gosto de sol, eu uso um protetor solar, mas eu queria proteger, porque de qualquer maneira, se você vai à praia, usa protetor solar, nós podemos usar determinadas substâncias que depois... vão auxiliar. Isso aí, que auxilia isso. A mesma coisa no envelhecimento. Sim. A mesma coisa quem pratica muito exercício físico, nada também, o excesso também não é muito bom. E o excesso de exercício físico é tão prejudicial quanto a falta dele, né? Sim. Por exemplo, hoje se fala da longevidade. Teve um congresso agora no final de semana, achei muito interessante, uma antropóloga estava falando sobre longevidade. Todos nós vamos, eu falo que é uma evolução espiritual, ninguém envelhece, é uma evolução espiritual, entendeu? O pessoal fala assim, eu envelheci. Ela é melhor, né? Então, não é melhor? Eu falo assim, não, você não envelheceu, nós estamos na evolução espiritual, entendeu? Isso aqui faz parte, sabe? Então, assim, desta forma, a gente encara a vida de uma forma diferente. Hoje você com 40, 50, 40 eu tô aqui, então assim, 50, 60, 70, 80... É uma evolução. E como você vai ter a sua longevidade? Começa como coisas simples. Sim. Entendendo uma brincadeira que é antioxidante, radical livre, o equilíbrio. Para depois você poder escolher a partir daquilo que você sabe, do conhecimento, né? Que você adquiriu, né? A medicina da longevidade, Kátia, é uma coisa que vem evoluindo muito. E qual é a ideia da longevidade? É dar para você uma qualidade de vida. E o problema não é o envelhecer, é o saber envelhecer. Sim. E aí essa que é a questão. Claro que a gente quer ficar mais bonito, mais bonito para a sua idade, mas tem que ficar também mais saudável. Sim. E quando a gente faz a escolha certa, você acaba tendo as duas coisas simultaneamente. Sim. Né? E você pode fazer isso, às vezes, através de sucos. Então, pois é. Sucos e cremes. Então, assim, escolha, dá pra você brincar. Quando você sabe que cada, por exemplo, um morango, o espinafre, muito interessante. A rúcula, né? A rúcula. Quer dizer, quando você sabe que determinadas substâncias, cada uma está numa escala de antioxidante, esse aqui é um tocoferol, esse aqui é um carotenoide, você pode fazer sucos. Lá a gente ensina, é um mix. Eu ensino, assim, a gente tem até na página, assim, suquinhos que você pode fazer, que você toma, e aquilo está te dando um antioxidante. E passar antioxidante. Quer dizer, você acaba criando barreiras importantes para você não ter a ação prejudicial dos radicais livres na tua saúde. Sim, agora também vamos equilibrar, né? É verdade, equilíbrio é sempre a medida certa para tudo na vida, né? Vou passar para vocês o site da doutora Isabel Martinez. Sei que você em casa está falando, eu quero as receitas dos sucos. Entra lá que você vai pegar direitinho e lá tem as orientações, qual é o melhor período para você também ingerir esses sucos. Há uma absorção também diferente do organismo, tomando de manhã, de tarde ou à noite. As explicações todinhas tem lá, tá? www.clinicamartinez com Z no final.com.br clinicamartinez com Z no final.com.br. Doutora Isabel volta mais vezes, mas hoje a gente entender o que é um antioxidante e o que é um radical livre. Se você quiser sugerir algum tema, pode também. mulheres@tvgazeta.com.br. Obrigada. Enfim, entendi, viu? Finalmente. Só você mesmo.